Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no 6º capítulo, na seção em que o escritor sacro aborda os perigos espirituais, assunto que vai do 4º ao 8º verso. Façamos primeiramente a leitura do texto. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus 6, do 4 ao 8, em que a palavra de Deus diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Como vimos no estudo anterior, os versos 4 a 6 do texto que acabamos de ler provocaram muita controvérsia na igreja no decorrer da história. Nos primeiros séculos, os cristãos Montano e Novaciano usaram essa passagem para negar a possibilidade de arrependimento às pessoas que renegavam a fé cristã, mesmo que elas o fizessem sob forte perseguição para salvar a própria vida. Tanto Montano quanto Novaciano lideraram movimentos separatistas. O uso rigoroso que fizeram desse texto não foi aprovado pela Igreja, dificultando a aceitação dessa epístola entre os livros canônicos do Novo Testamento. Tanto assim que, no Ocidente, Hebreus só foi aceita definitivamente em meados do IV século. A grande questão que essa passagem levanta diz respeito à perseverança dos cristãos. Afinal, é possível um cristão verdadeiro apostatar ou ele irá perseverar até o fim? No período da Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, a Igreja Católica ensinava que a perseverança depende da obediência do ser humano. Ora, sabendo que somos fracos e inconstantes, podemos concluir que a resposta romana para essa questão é que um verdadeiro cristão poderia sim apostatar. Em oposição a esse entendimento desanimador, os reformadores do século XVI, como Lutero e João Calvino, procuraram restabelecer uma doutrina que havia sido ensinada primeiramente por Agostinho, a doutrina da perseverança dos santos, segundo a qual aqueles que Deus chamou eficazmente por sua graça não podem cair nem total nem definitivamente. Portanto, os reformadores recolocaram essa doutrina no seu devido lugar. Contudo, no final do século XVI, um teólogo holandês chamado Jacob Arminio desenvolveu uma teologia que nega vários pontos do calvinismo e afirmava que o crente pode cair da graça e perder a salvação que antes possuía. Arminio faleceu em 1609. Alguns anos depois, ainda em meados do século XVII, realizou-se o Sínodo de Dort, que condenou os 5 pontos principais da teologia de Armínio, tendo enfatizado a interpretação calvinista da doutrina da perseverança dos santos. Mas as ideias arminianas se propagaram, chegando até os nossos dias. As igrejas reformadas ou calvinistas ficam praticamente sozinhas na atitude de responder negativamente à pergunta sobre se o crente pode cair completamente do estado de graça e perder-se definitivamente. No último estudo, vimos que a doutrina da perseverança dos santos pode ser definida como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Essa é a definição feita pelo teólogo Luiz Berkoff em sua Teologia Sistemática, 3ª edição, publicada pela editora Cultura Cristã.
As igrejas reformadas entendem que o homem coopera para a sua perseverança, da mesma forma como coopera para a sua santificação. Mas o crente cairia se fosse deixado entregue a si mesmo. Estritamente falando, é Deus quem persevera e não o homem. É porque Deus nunca abandona a sua obra, nunca abandona os seus eleitos, que os crentes continuam de pé até o fim. A doutrina da perseverança dos santos pode ser provada biblicamente, tanto através de afirmações diretas da Sagrada Escritura, quanto por inferência, a partir de várias outras doutrinas inquestionáveis, como a doutrina da eleição, a da aliança da redenção, a doutrina da eficácia dos méritos e da intercessão de Cristo, a doutrina da união espiritual com Cristo, da obra que o Espírito Santo realiza no coração e a doutrina da segurança da salvação. Contudo, embora sejam enfáticas as provas bíblicas a respeito dessa doutrina, elas não esgotam o assunto. Assim, vejamos quais as objeções à doutrina da perseverança dos santos. Luiz Berkoff, em sua obra que eu citei há pouco, destaca 3 objeções e as contesta uma a uma. Ouça o que ele diz. A primeira objeção à doutrina da perseverança é que ela não se harmoniza com a liberdade humana. Dizem os opositores que a doutrina da perseverança é incoerente com a liberdade humana. Mas, diz Berkoff, esta objeção parte da falsa pressuposição de que a verdadeira liberdade consiste na liberdade da indiferença, ou no poder de fazer escolha contrária em questões morais e espirituais. Contudo, isto é errôneo. A verdadeira liberdade consiste exatamente na autodeterminação rumo à santidade. O homem nunca é mais livre do que quando se move conscientemente em direção a Deus. E o cristão está com essa liberdade pela graça de Deus. Aqui, meu ouvinte, é importante lembrar que o ser humano só teve livre arbítrio no Jardim do Éden e ainda assim antes da queda. Aquele casal que nos é apresentado nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis era livre. Eles podiam fazer escolhas livres, mas isso só durou até que houve o encontro com Satanás, personificado na serpente. Depois que Adão e Eva resolveram livremente desobedecer à voz do Criador, o pecado passou a fazer parte de suas vidas e foi transmitido a todos os seres humanos. O pecado é parte da condição humana na Terra, assim como as doenças, a morte, a violência, as injustiças, etc. A partir da queda, é complicado falarmos em livre-arbítrio. Sim, porque as decisões, os sonhos, os propósitos do coração humano são condicionados pelo pecado. A natureza humana é inclinada para o mal, por mais que nos desagrade admitir isso. Então, todos os propósitos do coração estão contaminados. Isso aparece mais em uns indivíduos e menos em outros. Porém, não existe mais um livre-arbítrio absoluto, no sentido de que o ser humano possa tomar decisões sem qualquer influência do pecado. Apenas 4 textos para comprovar isso. Gênesis, 6º capítulo, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Salmo 14, versos 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu.
a minha mãe. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu ouvinte, talvez alguém conteste a minha afirmação de que não exista mais o livre-arbítrio absoluto, lembrando que em Cristo o ser humano torna-se verdadeiramente livre. Sim, isso é incontestável. No Evangelho conforme João, capítulo 8, versos 32 e 36, encontramos as maravilhosas palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo somos livres do domínio do pecado, não estamos mais sujeitos ao pecado como seus escravos. Somos livres de uma infinidade de coisas, do legalismo, das superstições, do medo da morte e livres da própria morte, porque ela foi derrotada por Cristo com sua própria morte e posterior ressurreição. Contudo, não retornamos à mesma situação de pureza absoluta dos nossos primeiros pais antes da queda. Enquanto estivermos na terra, lutaremos contra a nossa velha natureza. Aquela velha pessoa que deveria estar morta desde a nossa conversão, mas teima em levantar-se de vez em quando. Daí, as exortações frequentes da palavra de Deus para fazermos morrer a nossa natureza terrena, para nos revestirmos do novo homem, para fugirmos das impurezas, para resistirmos ao diabo, para que oremos e vigiemos. Enfim, para que não permaneçamos no pecado, nós que em Cristo já morremos para o pecado. Essas exortações atestam que o Espírito de Deus que em nós habita trava uma verdadeira luta pela nossa santificação. Nosso próprio Espírito luta contra a nossa carne. Quem tem dúvidas quanto a essa luta, leia o 7º capítulo de Romanos. Quando eu leio, por exemplo, Romanos 7, verso 15, que diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Quando eu leio esse texto que saiu da pena do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, aí eu penso, diante disso, cadê o livre-arbítrio? Sim, quem está em Cristo é livre de uma forma como aqueles que não estão em Cristo jamais entenderão e jamais serão. Livre até mesmo para reconhecer a sua natureza inclinada para o mal e não ser esmagado por essa evidência. Ao contrário, encontrando alívio e podendo dar o brado de vitória de Paulo nos últimos versos do capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele mesmo dá a resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, meu ouvinte, é pela graça de Deus e não por seu livre-arbítrio que o cristão é livre. E é pela graça de Deus que o cristão permanecerá em Cristo até o fim. Assim, a doutrina da perseverança dos santos não sacrifica a liberdade humana. Ao contrário, ela é a garantia de que aqueles que estão em Cristo são livres e jamais voltarão ao império das trevas, de onde Deus os libertou, transportando-os para o reino do Filho do seu amor. Voltando ao Berkhof, segundo consta na sua teologia sistemática, a segunda objeção à doutrina da perseverança é que ela leva à indolência e à imoralidade. Asseveram os seus opositores que a doutrina da perseverança conduz à indolência, ao abuso e até à imoralidade. Dizem que ela resulta em uma falsa segurança. Esta é, porém, uma noção equivocada, pois, embora a Bíblia nos diga que somos guardados pela graça de Deus, ela não estimula a ideia de que Deus nos guarda sem que de nossa parte haja constante vigilância, diligência e oração. É difícil ver como uma doutrina que garante ao crente uma perseverança na santidade possa ser um incentivo ao pecado. Parece que a certeza de sucesso na luta ativa pela santificação é o melhor estímulo possível para esforços cada vez maiores.
A terceira objeção à doutrina da perseverança é que ela seria contrária à Escritura. Com frequência se declara que a doutrina é contrária à palavra de Deus. As passagens apresentadas para provar esse argumento podem ser reduzidas a 3 classes. A primeira classe é que existem advertências contra a apostasia que pareceriam completamente sem razão de ser se o crente não pudesse cair. 6 textos são apresentados. Mateus 24, no Sermão Profético, o 5º grande discurso de Jesus nesse evangelho, ao falar sobre o princípio das dores, Jesus afirma no verso 12 que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Colossenses 1º capítulo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Hebreus 2º capítulo, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 3º capítulo, verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 6, verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E 1 João, 2º capítulo, verso 6, onde está escrito: aquele que diz que permanece nele, permanece em Cristo, esse deve andar como também ele andou. Porém, Berkoff lembra que estas advertências consideram a questão toda a partir do lado do homem e têm um grave significado. Elas incitam os crentes ao exame de si mesmos e servem de instrumento para mantê-los no caminho da perseverança. Esses textos não provam que aqueles a quem se dirigem irão apostatar da fé, mas simplesmente que o uso dos meios é necessário para prosseguirem no caminho do dever. Quais são os meios? Nesse caso, meios de graça, né? O estudo da palavra de Deus e a oração. Isso para eles prosseguirem no caminho do dever. A terceira objeção à doutrina da perseverança dos santos, de que ela seria contrária à Escritura, apoia-se também no fato de que existem exortações que exigem que os crentes permaneçam no caminho da santificação, o que parece desnecessário se não há dúvida de que eles permanecerão até o fim. Mas geralmente essas exortações acham-se ligadas a advertências do tipo das que acabamos de ver e atendem exatamente ao mesmo propósito. Elas não provam que quaisquer dos crentes exortados não perseverarão, mas provam somente que Deus utiliza meios morais para a realização de fins morais. E, por fim, os que se opõem à doutrina da perseverança, usando o argumento de que ela seria contrária à Escritura, dizem que a Escritura registra diversos casos de apostasia concretizada. Onde estão esses casos? Vejamos. 1 Timóteo, 1º capítulo, versos 19 e 20, onde está escrito: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 2 Timóteo, 2º capítulo, versos 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. 2 Timóteo, 4º capítulo, verso 10. Demas
tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. 2 Pedro, 2º capítulo, versos 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Além dessas passagens, os opositores da doutrina da perseverança citam também a passagem que é o nosso texto base, Hebreus 6º capítulo, versos 4 a 6. Porém, como Berkoff destaca, estes exemplos não provam a alegação de que os crentes verdadeiros, de posse da verdadeira fé salvadora, podem cair da graça, a não ser que se demonstre primeiro que as pessoas indicadas nestas passagens, como Himeneu e Fileto, o Alexandre, tinham a verdadeira fé em Cristo, e não uma simples fé temporal, não arraigada na regeneração. A Bíblia nos ensina que há pessoas que professam a fé verdadeira e que, todavia, não pertencem à fé. Vejamos, por exemplo, Romanos 9º capítulo, verso 6, em que Paulo afirma: "E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas." Ora, meu ouvinte, da mesma forma eu digo, e nós todos sabemos, que nem todos os que estão na igreja visível são de fato crentes, né? Nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem todos os que estão na igreja visível são de fato crentes. Outro texto é Apocalipse 3º capítulo, verso 1, em que o Senhor Jesus Cristo ressurreto ordena a João que escreva à igreja de Sardes, onde havia pessoas que pareciam estar vivas, mas estavam mortas. E por fim, o apóstolo João fala desses que professam a fé verdadeira, sem contudo pertencerem à fé, em sua primeira carta, 2º capítulo, verso 19. João diz: "Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos." Luiz Berkoff encerra sua apresentação e defesa da doutrina da perseverança dos santos, afirmando que a negação desta doutrina torna a salvação dependente da vontade humana. A negação da doutrina da perseverança virtualmente torna a salvação do homem dependente da vontade humana e não da graça de Deus. Naturalmente, esta consideração não terá efeito nenhum nos que têm a concepção da salvação como autossotérica, ou seja, que o ser humano se salva a partir de si mesmo. E eles são numerosos, né? São numerosas as pessoas que acham que a salvação é uma obra humana, porque no caso a fé salvadora seria uma obra. E eles são numerosos. Mas certamente deveria fazer com que parem para meditar aqueles que se gloriam em salvar-se pela graça. Sim, porque alguns que se gloriam de que a salvação ocorre somente pela graça de Deus, pensam que depois do homem ter sido levado a um estado de graça, unicamente pela operação do Espírito Santo ou pela ação conjunta do Espírito Santo e da vontade do homem, depois disso, caberia somente ao homem continuar na fé ou abandoná-la, como lhe conviesse. Esse entendimento torna a causa do homem muito precária e o impossibilita de obter a bendita segurança da fé. Por causa disso, como frisa Berkoff, é da máxima importância defender a doutrina da perseverança. Ela pode ser uma fonte de grande consolação e poder.
um incentivo para a gratidão, uma motivação para o sacrifício próprio e uma coluna de fogo a nos guiar na hora do perigo. Eu quero citar ainda, meu ouvinte, o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre a doutrina da perseverança. Em seu capítulo 17, primeiro parágrafo, lê-se que os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Deus aceitou em Cristo, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. O segundo parágrafo diz: esta perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas depende da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito Santo e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. E o terceiro parágrafo diz: eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido e a consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É evidente que cada um desses artigos da Confissão de Fé que eu citei, cada um desses artigos vem respaldado por várias passagens da Sagrada Escritura, que eu não cito agora, porque muitas dessas passagens já foram lidas no estudo passado ou neste. Mas eu faço um destaque. Eu acabei de ler no terceiro parágrafo da Confissão que quando os crentes caem em graves pecados, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É isso mesmo que diz 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A doutrina da perseverança dos santos, meu ouvinte, não impede que o crente sofra neste mundo severas disciplinas do Senhor, que são os seus juízos temporais, seus juízos neste tempo, neste mundo. Davi que o diga, meu ouvinte, Davi que diga o quanto a mão de Deus pode pesar drasticamente sobre seus filhos. Diante de tudo o que vimos sobre a perseverança dos crentes, como podemos harmonizar essa doutrina com a passagem de Hebreus, 6º capítulo, versos 4 a 6? E aqui eu recorro a João Calvino, o reformador e teólogo do século XVI. Em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, Calvino levanta a seguinte questão: como é possível que alguém que uma vez alcançou tal altitude, de conhecimento, venha depois a apostatar? E ele responde: na verdade, o Senhor chama eficazmente somente os eleitos. E Paulo testifica em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente seus filhos. E nos ensina que é um seguro penhor da adoção quando Cristo faz alguém participante de seu Espírito. Por conseguinte, os eleitos acham-se fora do perigo da apostasia final, porquanto o Pai que lhes deu Cristo, seu Filho, para que sejam por ele preservados, é maior do que todos. E Cristo promete, em João 17, verso 12, que cuidará de todos eles, a fim de que nenhum deles venha a perecer. Então, a resposta de Calvino é a seguinte:
Deus certamente confere seu espírito de regeneração somente aos eleitos, e eles se distinguem dos réprobos no fato de que são transformados à imagem de Deus e recebem o penhor do Espírito na esperança de uma herança por vir. E pelo mesmo Espírito Santo, o Evangelho é selado em seus corações. Em tudo isso, porém, meu ouvinte, Calvino não vê razão porque Deus não toque os réprobos com o sabor de sua graça, ou não ilumine suas mentes com alguns lampejos de sua luz, ou não os afete com algum senso de sua benevolência, ou em alguma medida não grave sua palavra em seus corações. De outro modo, onde estaria aquela fé temporária que o Evangelho conforme Marcos menciona no 4º capítulo 17? Ali, meu ouvinte, está contada a parábola do semeador. E esses do versículo 4:17 são os que não têm raiz em si mesmos. Portanto, no réprobo, ou seja, no injusto, no ímpio, há aquele conhecimento que mais tarde se desvanece, seja porque ele estende suas raízes com menos profundidade do que se espera, ou porque ao crescer é sufocado e murcha. Assim, Calvino entende que Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, é como um freio. Ao fazer uso desse freio, o Senhor nos conserva em temor e humildade. E assim vemos com toda clareza quão inclinada é a natureza humana à displicência e à tola confiança. Ao mesmo tempo, nossa solicitude deve ser tal que não perturbe a paz de nossa consciência. O Senhor prontamente e ao mesmo tempo encoraja nossa fé e subjuga nossa carne. Ele deseja que nossa fé permaneça serena e repouse segura num sólido abrigo, e exercita nossa natureza com várias provas, a fim de que ela não se precipite na indolência. Consideremos seriamente as advertências que Deus nos faz em sua palavra, meu ouvinte. Elas não foram escritas para que os filhos de Deus entrem em desespero, mas sim para que corrijamos nossos passos sempre que isso for necessário e trilhemos o caminho do dever, em que nunca nos faltarão a certeza e a alegria da salvação. Toda a glória, meu ouvinte, toda a honra e todo louvor por isso sejam dados unicamente ao Senhor, hoje e eternamente. Amém.